que você diria serem alguns fatores decisivos que podem ajudar alguém com autoestima? Porque você e eu somos parecidos, né? Na minha infância eu não tinha autoestima nem confiança, porque eu era o último da turma, eu tive tutores para necessidades especiais, porque eu não era capaz de entender e compreender também, eu me sentia bobo na vida. Então, quais são algumas das coisas que você acha que as pessoas possam fazer na adolescência ou mesmo nos 40 ou 50, para aqueles que não têm confiança ainda? Como é que a gente pode ganhar isso para construir a autoestima? Eu acho que é um dos fatores-chave, né, para o sucesso, é acreditar em si. Não importa se o mundo acredita em você, se você não faz isso. O que é que a gente pode começar a fazer para mudar Eu isso? acho que a pessoa tem que começar a se estudar. A maioria das pessoas sabe muito pouco sobre si mesmas. Elas pensam que são o corpo. Você não é um corpo, você tem um corpo. E uma mente maravilhosa. Quando comecei a estudar isso, sabe, estudar a mente, pensei que era coisa para psiquiatra, psicólogo, cientista comportamental. O homem que me contou disse, não, não é. Isso é para qualquer um, para crianças pequenas. Então, penso que à medida que começamos a compreender algo sobre nossa mente e algo sobre nossas faculdades superiores, veja, estamos programados para viver através de nossos sentidos, o que vemos, ouvimos, cheiramos, provamos, tocamos. Bem, eu tenho um cachorrinho em casa que vê, ouve, cheira, prova, toca. Todos os animais do mundo se sentem completamente à vontade em seu ambiente, eles se misturam. Eles agem por instinto, o que é perfeito. Então, removemos o instinto e colocamos faculdades superiores em seu lugar. Se estudássemos isso para obter maior compreensão, sua autoimagem começaria automaticamente a melhorar. Você tem percepção, vontade, razão, imaginação, memória e intuição. Essas 6 faculdades te darão a capacidade de criar seu próprio ambiente. Veja, estamos totalmente desorientados em nosso ambiente, enquanto as outras criaturas estão à vontade no ambiente delas. Estamos desorientados porque podemos criar os nossos, mas não sabemos disso. A escola não nos ensina isso. A escola está mais interessada no desenvolvimento do seu intelecto do que no desenvolvimento da consciência. Então, veja, uma pessoa não ganha $100.000 por ano porque deseja ganhar $100.000 por ano. Elas ganham isso porque não sabem ganhar $100.000 por mês. A conscientização é realmente a chave. Quando nos tornamos conscientes de quem somos e do que tem funcionado para nós, sabe, coisas maravilhosas começam a acontecer. E foi isso que aconteceu comigo. Eu nunca mais voltei para a escola e eu também construí uma empresa de muito sucesso que opera em todo o mundo e eu não fiz isso sozinho. Eu tenho uma tremenda equipe de pessoas. Eu tenho uma parceira de negócios genial, uma advogada. Eu mencionei antes que você deveria entrevistá-la algum dia, você ficaria fascinado com ela. Ela é muito interessante, mas há um grupo de pessoas que atraímos, um grupo fenomenal de pessoas em nossa empresa. Estamos operando agora em 91 países, ensinando essas informações. Eu não conheço outra empresa que ensine o que ensinamos. Eu acho que Tony Robbins provavelmente fez mais pela nossa indústria do que qualquer outro indivíduo. O Segredo provavelmente fez mais pela indústria, tanto quanto Tony. O documentário. E eu não conheço mais ninguém ensinando o que estamos ensinando. O que estamos realmente fazendo é ensinar as pessoas como a mente funciona e como expandir a compreensão de como ela funciona. Quais são as 6 faculdades de pensamento que você compartilhou antes que eu amo e acho que as pessoas realmente deveriam entender sobre isso? Percepção, vontade, imaginação, memória, razão e intuição. Quais são as mais difíceis das pessoas Bem, elas são se conscientizarem delas? todas igualmente valiosas. Então, é uma questão de imaginação
Pense nisso por um minuto, Louis. Nada é criado ou destruído. Olha, aqui está um pequeno celular. O que você pode fazer com isso quase te deixa louco, se você pensar nisso. Bem, quando eu era criança, eu não tinha telefone. Não tínhamos telefone porque não tínhamos dinheiro, o primeiro motivo. Mas o segundo é que nem todo mundo podia ter um telefone. Nós simplesmente não sabíamos que havia um número infinito de frequências. Mas hoje temos o quê? 1 zilhão de telefones? Porque há um número infinito de frequências. Esse telefone está na sua própria frequência. O seu está na sua própria frequência. Se eu tiver o seu número aqui e clicar em enviar, nós nos conectamos, estaremos na mesma frequência, não importa onde você esteja. Poderemos nos ver, nos comunicar, porque nós estamos na mesma frequência e aquilo que nós desejamos já está aqui, está em uma frequência. A forma de construir isso sempre esteve aqui, mas não tínhamos a consciência. Mas alguém pegou a imaginação e foi para um lugar nenhum. O que eles realmente fizeram foi entrar em uma frequência mais elevada. Se você permanecer nessa frequência, atrairá tudo o que você precisa. Foi por isso que o Dr. Wernher von Braun, quando o presidente Kennedy lhe perguntou o que seria necessário para um foguete que levasse o homem à Lua e depois o trouxesse de volta em segurança para a Terra, von Braun disse: a vontade de fazer isso? A vontade é a faculdade mental que te dá a capacidade de manter uma ideia na tela de sua mente, excluindo todas as distrações externas. Veja, se você pegar a sua imaginação, faça isso. Você tem objetivos, pegue a imaginação e depois se leve até lá. Veja se já tendo completado a meta. Então, segure essa imagem com sua vontade. Quando você vai lá com a imaginação, tem um lugar. Seja lá o que quiser, você foi lá com a imaginação. Existe um lugar. Você fica aí na sua imaginação. Então você atrairá tudo o que for necessário para a manifestação daquela imagem. Você viu Brad fazendo isso no domingo passado? O cara é uma máquina. Sim. Absolutamente fenomenal. Então segurar a imaginação, a imagem que você deseja na sua mente e depois atraí-la nos passos até chegar lá. Veja, não trabalhamos em direção ao objetivo, mas a partir do objetivo. Você tem o objetivo em sua mente. Nosso problema é que medimos tudo no físico. E você olha para o físico e diz: bem, não consegui nada, ainda. Se você pensa com sua mente consciente, se você consegue uma imagem do seu objetivo, você já o obteve intelectualmente. Se não tivesse, não poderia compartilhar comigo, mas se tiver, pode compartilhar comigo. Você pode compartilhar comigo a ideia que você tem na cabeça, então você já a tem aí, não é? À medida que você se envolve emocionalmente com essa ideia, você a percebe também em um nível emocional. Você consegue. Você entendeu isso intelectualmente e emocionalmente, o único lugar onde você não tem é fisicamente. Agora, deve decorrer um certo período de tempo para que essa ideia que você tem intelectual e emocionalmente passe para a sua forma física. Nós entendemos que... Quanto tempo? Perdão? Quanto tempo normalmente Não leva? sabemos? Nós não sabemos? A única coisa que não sabemos é o período de gestação de uma ideia. Sabemos qual é o período de gestação do trigo, período de gestação da cenoura, de um bebê. Da concepção são cerca de 280 dias. Nem sempre soubemos disso. Mas sabemos agora? Não sabemos qual é o período de gestação de uma semente espiritual. Uma ideia é isso. Mas ela cresce exatamente segundo a mesma lei. Se mantivermos essa ideia em nossa mente, ela deverá, por lei, manifestar-se e se formar. Ela se forma? Agora, isso é chamado de transmutação perpétua de energia. É uma das leis do universo. Uau. Houve algo que você compartilhou há pouco tempo que me lembrou da entrevista que eu fiz com o Joey Dispenza. Ele disse: somos muito bons em lembrar o passado e construir uma história em nossa mente sobre
algo que foi traumático de um jeito muito pior na nossa mente do que realmente foi pessoalmente, né? Então nós somos muito bons em se lembrar disso. Mas o que a gente precisa fazer é se lembrar do futuro. E quando ele disse isso, foi algo diferente, sabe? É como algo que você acabou de compartilhar, ter uma ideia do futuro que a gente quer manifestar e se agarrar a essa ideia e lembrar das memórias desse futuro, em vez de a gente se agarrar a memórias do passado, né? Para que a gente possa avançar para isso, em vez de ficarmos presos É no passado. exatamente isso, é isso. Sim. Sim. É isso E mesmo, por que memórias. é tão difícil, né? Por que é tão difícil a gente se agarrar, ou talvez não agarrar, mas mantermos a nossa mente e imaginarmos a ideia de futuro melhor, em vez de ficarmos constantemente presos no passado? Por que isso é tão difícil para tantos de nós? Porque estamos programados para seguir outro caminho. Sabe, qual língua você fala? Eu mal falo inglês. Que tal russo? Privet Kadela, é tudo que eu sei. Bem, a questão é que você foi criado com a língua inglesa. Sim, Você não conhece outro idioma. Eu fui criado com a língua inglesa, eu não conheço outro idioma. Eu estava trabalhando com pessoas em Kuala Lumpur há alguns anos, e eles tinham um menino de 4 anos que falava 4 línguas, e eles não achavam nada demais. Tem pessoas que falam muito mais do que 4 idiomas. Porque foi assim que foram criadas. Somos o produto do nosso ambiente desde o momento em que nascemos. E além disso, somos geneticamente programados. Você está geneticamente programado para o momento da concepção. Você obtém o DNA da sua mãe e do seu pai. E só Deus sabe como isso remonta de um lado ou de outro. Bem, isso é programação, é isso que está na nossa mente subconsciente. E isso se chama paradigma, é isso que é um programa em nossa mente subconsciente, mas aqui está a parte maluca. Você tem programas no seu telefone ou no seu computador. As pessoas que escrevem o código desses programas são pessoas realmente inteligentes. Quando se trata de escrever código, eles realmente sabem o que estão fazendo. As pessoas que escreveram o código do nosso biocomputador não tinham a ideia do que diabos estavam fazendo naquele momento. Não tinham. Não tinham mesmo. Eles estavam escrevendo o código para o meu subconsciente e para o seu. Esse é o nosso paradigma. E isso provavelmente controla a nossa vida em um grau enorme. E fez isso comigo até meus 26 anos. Agora, eu tive muita sorte quando conheci Ray Stanford e ele me mostrou o livro Pense em Riqueza e isso me levou a Deus sabe o que mais. Então tenho trabalhado para mudar esse programa que eu tenho desde os 26 anos, eu tenho 86 agora. Então eu já estou nisso há muito tempo, eu trabalho nisso todos os dias. A maioria das pessoas nem sabe que tem o problema. Eles ficam presos a vida toda. Ouça, você entrevista algumas pessoas muito interessantes. E eu assisti uma entrevista aqui, um milionário há um tempo atrás. Qual deles? Eu esqueci. Ray Dalio, Charles Koch. Mas, de qualquer forma, foi uma entrevista muito interessante. Mas a questão é que qualquer um pode ser um bilionário, se é isso que você quer fazer. Você diz, bem, todo mundo não faria? Não, nem todo mundo faria. Eu não gostaria de colocar toda a minha energia nisso. Agora, isso significa que eu não quero dinheiro? Não, pelo contrário. Ganho e quero ganhar mais, mas esse não é o meu foco. Estamos programados para viver de uma determinada maneira. E raramente mudamos isso. Agora, eu mudo e ensino as pessoas a mudar. Mas a maioria das pessoas não muda. Pare e pense em quão poucas pessoas são, digamos, realmente ricas. 3, 4, 5% no máximo. Se tanto. E 95% passam por dificuldades. E algumas dessas pessoas são realmente muito inteligentes. Tem pessoas que têm doutorado em comércio e finanças e estão falidas. Como isso aconteceu? Bem, nunca aprenderam a ganhar dinheiro, aprendem a contá-lo, a investi-lo e ao que fazer com ele. Eles nunca aprenderam como ganhá-lo, a escola não nos ensina como ganhar. É um absurdo quando você para e pensa nisso. Eles nos ensinam todo tipo de coisa, às vezes coisas inúteis,
Mas eles não nos ensinam como ganhar dinheiro, e o dinheiro é uma forma de troca negociável em todo mundo. Mas as pessoas não podem se regenerar, certo? Errado. Você perde a mão e ela não cresce de novo. Bem, acontece que as pessoas se regeneram. Podemos regenerar isso rapidamente. E regeneramos de dentro para fora, como um lagarto pode regenerar como um membro ou uma cauda. Mas nós regeneramos os nossos órgãos continuamente.